O Augusto Melo não quer largar o osso, quer provar que é inocente, mas não está descartada a possibilidade de dirigentes próximos dele. Eu recebi o seguinte, talvez ele peça pinico antes, viu? Mas a verdade é que se estiver errado, tem que ir pra cadeia mesmo. Não tem erro. Agora, no momento em que a polícia ela colhe depoimentos, reúne documentos e entende que o presidente do Corinthians ele precisa responder por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. No Corinthians é o seguinte, uma notícia boa e 10 notícias ruins. É impressionante como o dia a dia do Corinthians é movimentado, né? E muitos falam do Corinthians mais fora de campo do que dentro dele. Dessa vez tem essa situação do Augusto Melo que tá cada dia mais delicada, até porque ele foi indiciado ali pela polícia, então tem muitas informações no vídeo de hoje. É o que vamos acompanhar, o que rolou lá no Jogo Aberto. O Capelanes trouxe uma bomba direto do CT Joaquim Grava e é isso que vamos acompanhar a partir de agora. O link do Jogo Aberto estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Sobre o seu presidente que foi indiciado pela Polícia Civil Não, de mas São eu falei Paulo. também. Eu falei também. Eu falei, você associação me perguntou, criminosa, lavagem de dinheiro, furto qualificado, Capelanes, que coisa, hein? O Corinthians, claro, tá preocupado com o Atlético Mineiro, próximo adversário, mas essa situação promete se agravar ainda mais, hein, Capela? Boa tarde. Voltou pro cativeiro. Boa tarde, Rê. Olha aí, Natinha, aí do estúdio, pra galera que acompanha. Seja bem-vindo de volta aí, Chiquito. Beijo, que saudade, menino. Beijo pra Luninha, pra todo mundo aí. Negócio é o seguinte, gente. A gente tá aqui muito pra tirar resenha, tirar uma onda, uma casquinha, sextou. Mas, vamos falar a verdade aqui, tá feia a coisa, gente. Eu vou fazer um resuminho aqui, só pra quem tá meio perdido no pagode. Rê, foi brilhante, é isso aí mesmo, entendeu? Ele foi indiciado pela polícia. E aí, o que tava organizado? Eu tô aqui no CT Joaquim Grava. Ia rolar uma entrevista coletiva do Augusto com a sua cúpula, alguns dirigentes e principalmente o seu advogado, que por sinal semana passada esteve ao lado do Augusto na coletiva, de 3 horas de duração. Só o que aconteceu? Essa coletiva que estava marcada para as 3 da tarde aqui no CT, ela foi modificada. Agora vai ser no mesmo horário lá no estádio do Coringão. E por quê? Pela informação que nós recebemos, por uma quantidade imensa de jornalistas que vão cobrir essa entrevista coletiva. Então, para ter um espaço maior, é lá no estádio do Coringão, na sala de coletiva que é bem amplo. O que acontece? Eu conversei há pouco com alguns membros da oposição e o Armando Mendonça, que conversou com a gente na Rádio Bandeirantes essa semana também, é o segundo vice-presidente do Corinthians. E ele está tentando que o Corinthians não permita que o Augusto Melo use as dependências da instituição para se defender. Até porque eles entendem, e o Armando Mendonça como advogado entende que se ele quer se defender agora até como pessoa física, ele faça em outro lugar e não arranhando a imagem do Corinthians. A informação que a gente recebeu também, Renata, é que assim, o Augusto Melo não quer largar o osso, quer provar que é inocente, mas não está descartada a possibilidade de dirigentes próximos dele. Eu recebi o seguinte, talvez ele peça pinico antes, viu? Pessoas próximas ao Augusto que me passaram isso. Vamos aguardar, acompanhar, mas é um momento muito triste da história do Corinthians, viu, Rê? Bom, Ronaldo, ele ainda é presidente, né? O Augusto Melo, por enquanto, foi apenas indiciado, não está afastado. Segunda-feira, talvez isso até aconteça. Mas como é que é a situação agora? Porque, por enquanto, ele foi indiciado, ou seja, a Polícia Civil coletou dados, informação, documentos que, segundo ela, comprovam que todos esses crimes estão aí na pauta e devem ser investigados. Isso vai para o Ministério Público e Poder Judiciário e aí a consequência pode ser grave. Indo na linha aí que falou o Capelanes, parece que ele não vai poder também, dentro das dependências do Corinthians, fazer essa coletiva, porque é uma coisa pessoal. O CNPJ do clube não tem nada a ver com isso aí, e o CNPJ do clube é vítima. Tá como vítima, então acho que ele não vai poder dar essa coletiva lá, mas a verdade é que se estiver errado, tem que ir pra cadeia mesmo. Não tem erro. E está na hora de também mexer, chacoalhar essa árvore do Corinthians, porque o que sugaram essa árvore do Corinthians, e ela está viva aí por causa do torcedor. Por causa de você, torcedor, ela está viva aí ainda. Então, agora tem que aproveitar, já que a polícia está ali, e colocar todos os contratos. É o que o Augusto tinha que fazer desde o começo. Augusto, você errou quando você sentou na cadeira, e nós falamos aqui para você, abrir a gaveta, mostra tudo para todo mundo, faz o que tem que fazer. Você preferiu seguir a mesma linha dos caras. O que está mostrando para a gente é isso. Então, para você se defender, acho muito difícil aí também. E está na hora do clube começar a se defender. O clube precisa de pessoas para defender o clube.
os conselheiros, os sócios. Eu conto muito com os sócios, porque conseguiram dar uma barrada na galera aí e muita gente não tem aparecido aí. Por quê? Tem medo. Tem medo do que fizeram pro clube. Então tá na hora de colocar um adubo nessa árvore Corinthians, para ela voltar a crescer. E esse adubo, quem que é? É o torcedor. É o sócio torcedor, é você que gosta do Corinthians, para tirar esses bichos que estão sugando a árvore toda aí. É isso. Chico Garcia, é uma situação bem inusitada. E a polícia foi colhendo informações, foi colhendo documentos. Essa história já vem de longa data, mas por enquanto ainda não tínhamos nada concreto. Agora o indiciamento foi proposto. Essa defesa, essa coletiva de defesa estava marcada para o CT realmente, e o argumento da assessoria, a gente recebeu aqui, foi pelo alto número de jornalistas credenciados, então eles vão para a Neoquímica Arena, para a sala de conferências onde tem mais espaço. Ainda é um espaço do clube, mas aí também, dentro de uma ideia de que você tem de blindar o teu elenco por uma questão de impeachment ou dos bastidores políticos do clube, não faz muito sentido o cara estar treinando ali e o presidente está dando uma coletiva realmente no mesmo local a respeito de um indiciamento da polícia. Realmente não faz nenhum sentido. Mas o argumento é o alto número de jornalistas credenciados. É ruim, né, Renata? O indiciamento... Não é pelo fato do que eu falei aqui? Não sei. Estou falando que o argumento da assessoria foi esse. Você está falando uma coisa, eu falei outra coisa. Não, estou falando que o argumento da assessoria foi esse. Só para saber. Você pode estar certo, evidentemente. A questão é que é muito ruim, né, Renata? Não é uma condenação. Agora, no momento em que a polícia ela colhe depoimentos, reúne documentos e entende que o presidente do Corinthians ele precisa responder por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro, é ruim. É ruim. Os outros diretores que também foram indiciados, eles não estão mais no clube e eles provavelmente vão responder. Agora, o que tange ao clube, o presidente, o mandatário, está sendo indiciado por esses crimes. E ele vai ter o direito à defesa, evidentemente. Agora, isso impacta diretamente, na minha opinião, no impeachment de segunda-feira. Eu não vou imaginar que o Conselho, que já queria tirá-lo antes, diante desses subsídios, vá mantê-lo no cargo. Porque ele ainda pode ser salvo pelo sócio. Só que como? O sócio vendo esse tipo de coisa, eu acho que realmente foi o fim da linha para o presidente do Corinthians. Marco Aurélio Cunha, eu lembro muito bem que quando esse primeiro acordo de patrocínio master do Corinthians foi anunciado, número vultuoso, muito alto para os padrões do Brasil. Até a Leila Pereira falou, quero ver esse contrato, mostrem o contrato. Eu lembro bem disso. E aí, de repente, esse contrato vem, deixa de existir, outro aparece, e ficou tudo nebuloso, e laranja aqui e ali. Uma história muito mal contada desde o princípio, Marco Aurélio Cunha. É verdade, Renata. Mas aí a luta do sistema contra o sistema, né? Vamos deixar isso bem claro. Quem sai e quem fica. Depois alguém quer tirar quem fica para entrar de novo quem estava fora. Então o futebol, enfim, todos os setores onde há esse jogo político é o sistema contra o sistema. E parece que quem vai a um lugar de destaque, de importância, de relevo, se contamina com as benesses, com as oportunidades, com os negócios. Infelizmente, os homens estão nesse nível. Não é possível que alguém não faça algo pelo clube e não para si mesmo. Tem muita gente fazendo para si mesmo e pelos clubes, muito pouco. E no Corinthians, o quê? Mas o que eu falei naquela entrevista, eu ratifico aqui. Está comprovado esse valor? Ela é demais. Então, eu lembro bem disso. Que ela questionou valores e aí. até falaram que ela estava com ciúmes, com inveja. Eu lembro bem dessa conversa, porque o futebol, ele gosta de muitas coisas, mas a transparência não é praticada sempre, viu, Sgarbi? Eu concordo. Rê, se for de fato comprovado que o Augusto fez isso, além de bandido, porque aí o cara tem que ser preso, se for comprovado, é prisão. Chega do futebol ser tratado como algo fora da sociedade, que roubou aqui no futebol. Chega, tem que ser preso. Ele é desprovido de inteligência, para não falar outra coisa. Porque, Augusto, você teve na sua mão a chance perfeita de fazer um mandato maravilhoso, cara. Você pegou o Corinthians destruído por uns caras que conseguiram arrebentar uma marca como o Corinthians, com 30 milhões de torcedores, que talvez não tenha nem no Brasil, né? Uma marca como o Corinthians, de massa, assim, da galera Corinthians. Você conseguiu pegar o Corinthians destruído e a chance de reconstruir. Como você prometeu, cara. Aqui no Jogo Aberto, entrevistas. Semana que vem tem, novidade bilionária, hein? Tem uma novidade ali. Você teve essa oportunidade, cara. Se você realmente se vendeu ao sistema, não sei se já era do sistema nessa forma, de se corromper, mais uma vez sacanear um clube como o Corinthians, sacanear o torcedor, que gritou seu nome e arquibancada até, porque confiava em você, no seu discurso. Se você fez isso, cara, além de bandido, como eu falei aqui, que é corrupção, é crime, tem que ser preso, você é muito desprovido de inteligência, cara. Você tinha a oportunidade perfeita de mudar o Corinthians, cara.
de fazer o Corinthians voltar a ser aquele Corinthians protagonista, e não só em título, mas um Corinthians correto, um Corinthians minimamente ali aceitável nas contas, de diminuir a dívida que você aumentou. Então, uma vergonha, é triste mais uma vez. Eu sou São Paulino, todo mundo sabe. Só que eu fico triste, cara, porque é mais um clube de futebol, o Corinthians, que teve a chance agora de se reerguer e pessoas mal intencionadas, que representam 30 milhões de torcedores, fez essa besteira aí. Então, se for comprovado, Augusto, decepção, cara, é a palavra que define. E se sim, a gente vê que hoje é uma busca insana por dinheiro no futebol, porque se gasta tão mal e é preciso repor aquilo que é mal feito. Só que hoje qualquer pessoa chega e ninguém vê a origem desse dinheiro, como é que isso foi apresentado, como é que vai ser pago. E aí depois acontece todo tipo de coisa, porque, na verdade, ali, esses 3 delitos citados pelo Chico, não é a associação criminosa, a lavagem de dinheiro e o furto qualificado, são extremamente sérios na lei. Alô. Exatamente, Renata. E se isso comprovado, demonstra que a farra não acabou, né? Que a farra, ela estava começando. Porque aí você pega pessoas irresponsáveis e faz isso com o Corinthians. Então, o que o torcedor, o que nós, que somos apaixonados aqui, aí já não envolve clubismo, né? A gente torce para outra equipe, mas jamais vamos querer mal de uma outra equipe, porque nós estamos falando do Corinthians. O Corinthians é um clube que mais vende a marca. O nome Corinthians é muito forte, então... O que dizer, né? O que dizer sobre isso? A gente vinha, durante os últimos meses, aqui no canal, sempre trazendo atualizações, né, sobre esse caso. Então agora, quando a polícia indicia, é porque eles têm provas substanciais. Então não achem que a polícia vai indiciar alguém, né, que é você ali acusar alguém de fazer algo, se eles não têm provas. Aí então fica muito difícil a situação do Augusto Melo, sabe? Fica complicadíssima. Então, dificilmente o Augusto Melo vai continuar. E aí, consequentemente, dá uma oportunidade gigantesca do Ilho, André Sanches, aquela turma que ficou anos e anos no comando do Corinthians, voltarem. Ah, mas o André Sanches não vai voltar, o Duílio não vai voltar. Porém, vocês acham que não tem alguém ali, alguém que vai ali nos bastidores? Vamos colocar esse cara aqui que ele corre na mesma passada que a gente. Então, assim, não sejam inocentes. Só quem perde nisso tudo, no final das contas, é o Corinthians. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço, até logo mais. Valeu!